Paz do Senhor Jesus, queridos. Paz do Senhor Jesus, Igreja de Cristo. Paz do Senhor Jesus, os nossos irmãos que estão aqui presentes. Nós vamos, como Igreja de Cristo, nesse momento, nos colocarmos diante do Senhor, falarmos com o Senhor, colocarmos nas mãos do Senhor este momento, pedir a sua direção, a sua orientação, pedir para que, por misericórdia, o Senhor fale as nossas vidas, fale aos nossos corações, para que ao final deste momento nós possamos nos sentir alimentados, abençoados, possamos nos sentir revigorados pela palavra do Senhor. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, nós te louvamos, nós adoramos e bendizemos o teu nome por este momento ímpar que tu estás nos concedendo. Quando estamos reunidos na tua presença como igreja, quando estamos reunidos diante de ti, como família da fé. Muito obrigado, Senhor, porque não estamos sós, porque o teu Santo Espírito que nos une, que é um em nós e que nos faz um diante de ti, está atuando em nossas vidas, em nossos corações, de maneira que nós, como igreja, estamos nos colocando diante de ti, para mais uma vez ouvirmos a tua palavra, para mais uma vez ouvirmos aquilo que tu tens a falar conosco através da tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos que tu fales conosco. O único alento que nós temos nessa vida, Senhor, é a tua palavra, são as tuas promessas. E nós vivemos em função das tuas promessas. Se não fossem as tuas promessas, Senhor, nós já teríamos desistido. Se não fossem as tuas promessas, nós já teríamos, Senhor, nos desesperado. Se não fosse as tuas promessas, Senhor, se não fosse a esperança que temos em ti, a esperança no cumprimento da tua palavra em nossas vidas, em favor das nossas vidas, nós já teríamos ficado pelo caminho. Mas não é assim conosco. Estamos diante de ti, na tua presença, e embora com os nossos corações doloridos, nós continuamos confiantes em ti, sabendo que tu és soberano sobre todas as coisas e que tu estás no controle de todas as coisas. E ainda que nós não possamos enxergar com os nossos olhos humanos, físicos, ainda assim nós podemos confiar no cumprimento da tua palavra. E a tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, Senhor, apesar de tudo, nós seguimos confiantes em ti, que tudo coopera para o nosso bem. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, pedimos a tua bênção sobre este momento, sobre os lares, as famílias que estão se reunindo conosco agora através dessa live, que tu fales às nossas vidas, que tu fales aos nossos corações, por misericórdia. É no nome de Jesus que nós oramos assim, agradecidos por todas essas bênçãos. Amém. E graças a Deus. Queridos, enquanto outros irmãos vão entrando, eu quero já ir com vocês, localizando o texto bíblico. Nós vamos ler hoje uma passagem que está em Isaías, Isaías capítulo 40, e nós vamos recortar do texto aqui 2 versículos apenas, os versículos 10 e o 11, e vamos refletir juntos nessa passagem do Senhor, sobre o título Vivendo em Paz e Confiantes neste mundo tenebroso. Esse mundo não tem nada de bom para nós, não é? Por isso que a palavra diz que neste mundo nós somos apenas forasteiros e peregrinos. Estamos numa curta passagem. E por que curta passagem? Porque o Senhor tem a eternidade para nós, né? Por muitos e muitos anos que pudéssemos viver aqui, não tem nenhum significado diante da eternidade. É eterno, não acaba. Então, essa é a nossa esperança, não é? De que um dia o Senhor vem nos buscar e nós vamos eternamente viver na presença dEle. Então, esse mundo não tem nada de bom a nos oferecer. É, de fato, um mundo, um ambiente tenebroso, não é? Porque é um ambiente repleto de más notícias, não é? Nós não podemos ficar ouvindo noticiário, assistindo noticiário, lendo noticiário, porque a gente entra em paranoia.
porque o ambiente só produz isso, só produz desgraça, só produz má notícia o tempo todo. E é interessante que parece que isso chama a atenção das pessoas, né? Porque dá ibope, as pessoas continuam assistindo, as pessoas continuam consumindo essas más notícias. Mas nós temos Jesus. Nós, por isso que somos forasteiros, por isso que nós somos desse mundo, por isso que somos igreja de Cristo, não é? Por isso que fomos chamados para fora do mundo e vivemos aqui agora fora do mundo, fora da realidade do mundo. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso hoje, talvez, se Deus permitir. Então, o nosso tema hoje é vivendo em paz e confiantes neste mundo tenebroso. Vamos ler o texto, então, que está aqui em Isaías 40, versículo 10. O texto diz assim: O soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Amém? Esse é o texto e é nele que nós vamos refletir novamente hoje. Em nome do Senhor Jesus. Assentados mesmo, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te damos graça, Senhor. Nós te louvamos porque, mais uma vez, Tu nos concedes esta bênção, esta honra, este privilégio, essa vitória do acesso à Tua palavra. Quantas pessoas, Senhor, neste momento estão enganadas? Bilhões de pessoas, nós diríamos, estão enganadas. Estão servindo a deuses que não são. Estão se rendendo a doutrinas, a palavras que não são fiéis e verdadeiras como a Tua. Porque só Tu és Deus, porque só Tu és Senhor, porque só Tu podes falar palavras de vida eterna, porque só Tu podes falar palavras que não vão passar, como nós temos presenciado dia após dia, o pleno cumprimento da Tua palavra. Escrita lá há mais de 2000 anos, nós seguimos observando que essa palavra se cumpre a cada dia e continua se cumprindo e continuará se cumprindo porque é uma palavra fiel e verdadeira. Deus bendito, em nome de Jesus, que através dessa palavra Tu preenchas, ó Pai, como nós cantamos, as lacunas dos nossos corações. Tu preenchas, Senhor, os nossos corações de alento, de conforto, de força. Tu renoves, ó Deus, as nossas vidas para nós continuarmos de pé, para nós continuarmos andando em direção ao centro da Tua vontade, para nós continuarmos perseguindo o grande objetivo das nossas vidas, que é a nossa salvação, que é o céu, que é nos vermos pessoalmente, que é estarmos contigo eternamente. Deus de amor, em nome de Jesus, fala conosco. Pai, para que isso seja uma realidade, é necessário que Tu uses a minha vida, que Tu fales através da minha boca. Então, por favor, por misericórdia, fale, Senhor, através de mim, através da minha boca, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Então, queridos, vivendo diante dessa realidade que estamos inseridos, não é? Deste mundo em caos, é só olharmos à nossa volta, só olharmos o que está acontecendo. É caos em todos os sentidos. É caos social, é caos político, é caos financeiro, econômico, enfim, né? E para completar essa realidade adversa, ainda vivemos a inversão dos valores, ainda vivemos o crescimento da maldade. E a palavra diz que seria dessa forma, que isso iria acontecer. Ainda vivemos o desmando. Não é como nós estamos submetidos, não é? Há um desmando, há alguém que governa como quer e que faz o que quer, não é? E inseridos e submetidos a essa realidade,
nós precisamos urgentemente de uma boa nova. Nós precisamos urgentemente de uma informação, de uma notícia que nos traga esperança, de uma notícia que nos traga alento, de uma notícia que nos conforte, de uma notícia que nos traga paz, mesmo em meio a esse turbilhão, mesmo em meio a esse mundo tenebroso, uma notícia que nos traga bem-estar. E nós não queremos bem-estar porque queremos ficar bem na terra. Não, não se trata disso. Nós queremos bem-estar porque, humanamente falando, é a nossa aspiração. Nós desejamos, faz parte da nossa natureza. Enfim, nós precisamos de uma boa nova que nos leve à conclusão de que nem tudo está perdido, que não é hora de jogar a toalha, que nós não podemos desistir, que nós precisamos continuar caminhando, que nós precisamos continuar conduzindo as nossas vidas rumo ao céu. Nós precisamos de uma notícia que nos motive a viver novamente. Porque, de fato, em alguns momentos, nós não queremos mais viver. E nós precisamos de uma notícia que nos faça querer viver novamente. Uma notícia que nos faça querer viver novamente com alguma alegria, com algum prazer, com alguma satisfação. Por causa do ambiente que nós nos encontramos. Mas não é só nós que nos encontramos nesse ambiente. A palavra diz que os heróis da fé viveram este ambiente. E, reparando nesse contexto, Jeremias escreve lá em Lamentações 3:21, não é? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Para não desistir, eu preciso me lembrar daquilo que me traz a esperança. Eu preciso me lembrar daquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu preciso me lembrar daquilo que traz renovo ao meu coração neste momento. Então, vivendo nesta realidade, nos sentimos sem saída, não é? Porque olhando para todos os lados, olhando à nossa volta, nós não vemos saída. Quando sem saída, e esse é o ponto que eu quero começar refletindo com os irmãos, quando sem saída, como nós estamos nos sentindo agora. O salmista lá no Salmo 121, do 1 ao 2, ele diz, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, é olhando para o Senhor que nós chamaremos a sua atenção. É olhando para o Senhor que nós mostraremos a Ele a nossa dor, que nós mostraremos a Ele o nosso inconformismo, que nós mostraremos a Ele as nossas frustrações. É olhando para o Senhor que nós atraímos a presença dEle para as nossas vidas, para o nosso encontro. E esse é o ponto, o nosso encontro com Cristo. E esta é a boa notícia que nós temos agora da palavra do Senhor para as nossas vidas. O Senhor Jesus virá, e Ele virá para nos buscar, Ele vai voltar. Não é? O texto diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ou seja, o texto diz, Maranata quer dizer que venha logo, que venha breve o Senhor Jesus, que Ele venha depressa. E esta é a informação, e esta é a notícia que, nesse momento, nos faz viver novamente. Essa é a única notícia que pode, de fato, nos reanimar. Cristo vai voltar. Ele cumprirá a sua promessa em favor das nossas vidas. Essa é a única boa notícia que pode nos impulsionar a continuarmos lutando, a continuarmos caminhando em direção ao céu, como nós estamos fazendo agora.
Ele voltará, Ele está às portas, a sua palavra está se cumprindo. Então, é só mais um pouquinho, temos só mais um pouquinho de tempo para nos encontrarmos com Ele. E este encontro vai promover as nossas vidas a libertação plena e restrita, a libertação eterna de toda aflição, de toda tristeza, de tudo aquilo que nesse momento nos traz angústia. A partir deste momento, deste encontro com Cristo, nós entraremos no seu descanso. Nós entraremos então no gozo eterno, como diz a palavra do Senhor. Nós vamos viver de fato a alegria eterna que Ele tem proposta, que Ele tem prometido a cada um de nós. Em tese, queridos, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, precisamos olhar para o Senhor, precisamos olhar para as promessas do Senhor em favor das nossas vidas. Quando estamos seguros nas promessas do Senhor, não importam os acontecimentos, por mais doídos e dolorosos que sejam, por mais difíceis de vivê-los, nós estamos seguros, porque Ele garante o resultado daquilo que nós estamos vivendo. Homem nenhum pode garantir, realidade nenhuma pode dar garantia às nossas vidas. Só Ele pode cumprir a sua promessa, que nós vamos sim ficar bem, que nós vamos sim continuar bem, porque Ele continuará cuidando de nós, e a sua palavra é fiel e verdadeira. Então, a boa notícia que nós temos é que Cristo vai voltar. E a expectativa da volta de Cristo traz às nossas vidas satisfação. Lá há um hino lá na harpa que diz: eu estou satisfeito com Cristo porque Ele vai logo voltar. Percebam, queridos, a volta de Cristo trará às nossas vidas satisfação. E trará às nossas vidas uma satisfação eterna. E é baseado nessa verdade que nada pode tirar de nós, nada pode tirar de mim, nada pode tirar de você a paz que o mundo não tem. Nada pode tirar de nós a esperança que o mundo não tem. Nada pode tirar de nós o prazer de sermos filhos de Deus, o prazer de sermos servos do Altíssimo, o prazer de estarmos na casa do Senhor. Este é o ponto. E é baseados nisso que eu quero refletir com os irmãos aqui no texto bíblico que nós lemos. E o texto começa dizendo aqui no versículo 10, o soberano, o Senhor, vem com poder. E olha que interessante. O contexto aqui de poder é uma ação poderosa, é uma força. O contexto aqui é uma ação que se sobrepõe a toda e qualquer outra ação. Então, se diante dos fatos, se diante da realidade, nós nos sentimos impotentes, nos sentimos fracos, nos sentimos frágeis, nós podemos contar com a força do Senhor. Nós podemos contar com a graça do Senhor em favor das nossas vidas. A Elaine hoje disse isso, não é, Elaine? É porque Ele nos sustenta, é porque a força vem dEle, e a força que vem dEle é que nos mantém de pé, porque é só Ele que pode fazer isso, não é? Então esse é o momento que nós mais aguardamos em nossas vidas, é o momento em que Ele entrará de fato na nossa história, é o momento que nós dizemos, ou nós diríamos, o momento da grande virada. O momento em que o nosso Deus agirá pessoalmente, com poder, em favor das nossas vidas. Então já não mais nos sentiremos fracos, frágeis, impotentes, porque Ele agirá em nosso favor e agirá por nós.
Então, essa realidade já não fará parte das nossas vidas. E quando isso vai acontecer? Breve, logo. A sua palavra lá em Apocalipse 22:12 diz que eis que venho sem demora. E comigo está o galardão para distribuir a cada um. Olha que contexto impressionante. Para nós que estamos em Cristo Jesus, essa de fato é uma boa notícia. Jesus está vindo e ele vem logo, logo, logo ele vai chegar. E ele tem para conosco um galardão, ele tem uma recompensa para as nossas vidas. Com o seu braço forte, ele governa. Essa notícia nos deixa seguros. O nosso Pai, aquele que domina sobre todas as coisas, dominará novamente, e agora presencialmente, e agora nós não mais corremos o risco de sermos destruídos e sermos exterminados, nós não mais corremos o risco de sucumbir por causa das lutas e das situações adversas da vida. Nós não vamos ficar pelo caminho, nós não fazemos parte do grupo que fica pelo caminho, como diz aqui a palavra do Senhor em Hebreus. Hebreus diz isso, esse não é, nós não fazemos parte desse grupo. Nós, porém, como diz Hebreus 10:39, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E esse é o ponto. Nós continuamos crendo, então nós vamos sim herdar a vitória que o Senhor nos prometeu. Nós vamos desfrutar do pleno cumprimento da palavra do Senhor em nossas vidas. Então, essa notícia nos deixa seguros. Não vamos ficar pelo caminho. O salmista, lá no Salmo 145:13, diz: o teu domínio subsiste por todas as gerações. Deus é fiel, queridos, e estamos seguros nele. Nós não precisamos, neste momento, ficarmos preocupados com a realidade. O que nós precisamos é descansar no Senhor. Há uma canção que nós cantamos e que diz assim: é meu, somente meu, o teu trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É descansando no Senhor que nós vamos ver aquilo que Ele tem prometido. É descansando no Senhor que nós vamos desfrutar do pleno cumprimento da Sua palavra. Porque descansar no Senhor, antes de mais nada, é uma atitude de fé. É uma atitude de confiança. Quando eu não me desespero, porque eu confio no Senhor, eu estou dando prova da minha fé, eu estou dando prova da minha confiança nele, da minha confiança da sua palavra, daquilo que ele prometeu para a minha vida. E esse é o ponto. E é este o momento em que nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele tem domínio sobre todas as coisas. O teu domínio subsiste por todas as gerações, diz a sua palavra. E a sua palavra continua em pleno cumprimento em favor das nossas vidas. Nós temos um braço forte, e esse braço forte é o braço do Senhor. Homem nenhum pode resolver os nossos problemas. Homem nenhum pode trazer alento às nossas vidas e aos nossos corações. Homem nenhum pode trazer justificativas palpáveis que nós procuramos o tempo todo. Mas Ele pode, porque o seu braço subsiste a todas as gerações. Está no controle de todas as coisas. Ainda no versículo 10, a parte B do versículo diz que a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Olha um outro ponto interessante. Nós não exercemos fé à toa. Nós não exercemos fé gratuitamente, porque não temos outra coisa para fazer. Nós não exercemos fé porque, como o mundo, estamos aterrorizados e com medo da realidade. Não! Nós exercemos fé porque nós temos um objetivo nas nossas vidas. Nós exercemos fé porque há uma promessa a se cumprir e que está em cumprimento em nossas vidas. Por isso,
diferente do mundo. Nós não vivemos ao acaso. Não existe acaso nas nossas vidas, não existe coincidência. A partir do momento que confiamos as nossas vidas ao senhorio do Senhor, Ele assume o controle das nossas vidas e tudo é planejado por Ele, e tudo é feito por Ele, e é tudo segundo a vontade dEle. Nem sempre a vontade dEle é a nossa vontade, mas o que importa é que se prevalece a vontade dEle, isso vai ser bom e agradável às nossas vidas, não importa o que nós estejamos enxergando, porque o grande plano do Senhor é estarmos com Ele eternamente, e esse é o contexto. Então nós não vivemos por viver, nós não vivemos sem o objetivo, nós temos um objetivo em nossas vidas, a sua recompensa com Ele está. Queridos, recompensa é prêmio, é reconhecimento, é indenização, é retribuição. A promessa que nos faz viver e sermos até felizes, apesar das circunstâncias, que Ele nos trará uma recompensa. E a recompensa maior que nós teremos é a sua própria presença. É nós estarmos com Ele nas bodas do Cordeiro. Lá em Apocalipse, o texto diz que, Apocalipse 22, é que eu lembrei agora esse texto, Apocalipse 22, 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Este é o ponto. O Senhor tem uma recompensa para as nossas vidas. E é por isso que nós somos convocados, e é por isso que nós somos orientados a perseverarmos. Há uma recompensa para o nosso posicionamento diante do Senhor. A sua presença, a sua recompensa com Ele está. E seu galardão o acompanha. Galardão quer dizer, no contexto do Antigo Testamento, galardão quer dizer pagamento, salário, ordenado. Deus e sua salvação é o galardão supremo. Deus e a nossa salvação nele é o maior galardão que nós podemos receber. No Novo Testamento, galardão, Jesus diz que o galardão está inseparável dele e do Pai. Então o nosso maior galardão é o próprio Cristo. O nosso maior galardão é sermos um com Ele. O nosso maior galardão é estarmos com Ele. Em Apocalipse 19, 9, o texto diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Queridos, nós exercemos essa fé, nós somos desafiados o tempo todo, nós muitas vezes somos maltratados, injuriados, difamados, muitas vezes nós ficamos tristes por causa da realidade, isso porque servimos a esse Deus, isso porque nos posicionamos com fé nesse Deus que nos salvou. Muitas vezes enfrentamos situações adversas por causa do nome do Senhor. Mas Ele diz que um dia nós ouviremos dele: vinde, benditos do meu Pai. É isso que nós estamos aguardando. É nesse dia que vamos concluir categoricamente: valeu a pena. Valeu a pena sofrer e perseverar. Valeu a pena sofrer e continuar firme. Valeu a pena sofrer e continuar andando rumo a esse objetivo, o objetivo da salvação. Valeu a pena confiar, valeu a pena ter esperança, valeu a pena se dedicar ao Senhor, valeu a pena servir ao Senhor, valeu a pena ser fiel ao Senhor.
Nós vamos concluir categoricamente: valeu a pena, porque vamos desfrutar de todas as benesses que a sua palavra nos promete. Há um galardão, há uma recompensa a cada um de nós. E o texto continua dizendo: como pastor, ele cuida de seu rebanho. No texto da tradução revista e atualizada diz: como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Cuidar e apacentar é o mesmo contexto, são palavras sinônimas. E quer dizer doutrinar, ensinar, guiar, nutrir, alimentar. O Senhor fará isso pessoalmente. Perceba, o seu braço, com o seu braço forte ele governa, e a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Como pastor, o Senhor fará isso pessoalmente a cada um de nós, fisicamente. O que hoje estamos vivendo através do Espírito, o que hoje o Espírito está fazendo em nosso favor, um dia o próprio Deus vai fazer e fazer pessoalmente. E o Senhor tem feito. E por misericórdia o Senhor tem nos enviado a palavra. Por misericórdia o Senhor tem falado conosco. É uma pena que muitos irmãos não deem ouvidos, é uma pena que muitos irmãos não estejam tão interessados naquilo que é tão importante, que é fundamental para as nossas vidas, especialmente o momento que estamos vivendo. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Hoje o Senhor tem usado a sua igreja, ou seja, usado cada um de nós para realizar a obra que ele mesmo deu continuidade. Foi exatamente assim com os discípulos, não é? Jesus ascendeu aos céus e ele entrega aos discípulos o seu ministério. E os discípulos entregam à igreja, não é? Por isso que o Senhor Jesus fala lá a Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra a minha igreja. Então nós estamos aqui somente dando continuidade ao ministério de Jesus. Vejam a importância de cada um de vocês. Vejam a importância de cada um de nós neste contexto. Nós não estamos falando de uma realidade humana que amanhã vai acabar, que amanhã vai ser esquecida. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um plano eterno de salvação que começou muito antes de nós existirmos, que começou muito antes de alguém ter tido alguma informação a respeito, e que só vai terminar quando nós estivermos com Cristo. Será concluído quando nós estivermos com Cristo. É disso que nós estamos falando. Então vejam a importância de cada um de vocês, a importância de cada um de nós dentro desse contexto. E se você é tão importante assim, se cada um de nós é tão importante assim neste contexto, mais uma vez nós precisamos nos apoiar na palavra, mais uma vez nós precisamos nos sedimentar, nos fixar, nos fortalecer na palavra. E a palavra diz lá em Mateus 18:14, assim, pois, não é da vontade de nosso Pai Celeste que se perca um dos seus pequeninos. Não vamos nos perder, ninguém será perdido. Essa é a garantia da palavra. E é por isso que vale a pena nós continuarmos nos dedicando. E é por isso que vale a pena nós continuarmos firmes no Senhor. E é por isso que vale a pena nós enfrentarmos insultos, desconfianças e muitas vezes sermos, como eu já disse, muitas vezes falarem falso testemunho a nosso respeito, caluniarem, essa é a palavra que eu queria lembrar. Vale a pena.
se você continuar firme, se nós continuar firmes, porque não é da vontade do Pai que nenhum de nós se perca, todos seremos remidos, todos entraremos pela porta, como diz a palavra do Senhor. Mas voltando ao contexto de Isaías, o próximo contexto aqui no versículo 11, na parte B do versículo 11, ele diz: com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Cordeiro, cordeirinho, como está na revista aí atualizada, é uma expressão carinhosa para o filho da ovelha. É assim que somos tratados. É assim que o Senhor nos trata, com carinho, com cuidado, com atenção. Quando o Senhor olha para nós, não olha para um rebanho, não olha para um monte de pessoas. Quando o Senhor olha para nós, Ele olha especificamente para cada um. E essa é a diferença do nosso Deus e dos deuses desse mundo. O nosso Deus é um Deus pessoal. É um Deus que conhece cada um de nós pessoalmente. É um Deus que se relaciona com cada um de nós pessoalmente, individualmente. Não somos uma boiada diante do Senhor. Nós somos a sua igreja, nós somos os seus filhos, nós somos rebanho do seu pastoreio, como diz a sua palavra. E é assim que somos tratados pelo Senhor. Quando ele diz aqui, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Olha que interessante. Colo é a parte íntima. Colo é perto, próximo do coração. Colo é um lugar de intimidade. Você não fica no colo de um estranho. Um estranho não te pega no colo. Colo é um lugar de familiaridade. Percebe? A mãe pega no colo o seu filhinho. É esse o contexto, é isso que quer dizer o texto. Então você não é mais qualquer um. Você é filho, você é querido. Você é íntimo, você está no coração do Pai. Esse é o ponto. E é nisso que nós precisamos agora colocar a nossa fé, depositar a nossa confiança. Que o Senhor está agindo em favor das nossas vidas, mostrando o seu amor por nós, mostrando que nós pertencemos a Ele e que somos sua família. Ele pega no colo aquilo que é seu, os seus cordeirinhos, a sua família. Então, diferente do mundo, nós pertencemos ao Todo-Poderoso, ao Senhor dos Senhores, e Ele cuida de nós com carinho e atenção. Então, nós não podemos ouvir Satanás falando. Nós não podemos ouvir o que o mundo está nos oferecendo, o que o mundo está, de certa forma, nos pressionando a fazer, desistir do caminho, nos excluir dessa convivência com o Pai, nos excluir desse carinho, desse cuidado do Pai, ficar de fora. Nós não podemos habilitar aquilo que Satanás está produzindo para apagar a nossa fé. Nós precisamos continuar exercendo fé. No domingo, a palavra nos diz, não é? A nossa fé é a fé que vence o mundo. E nós vamos vencer o mundo pela nossa fé. Temos vencido, porque a palavra diz que somos mais que vencedores, então nós temos vencido o mundo por causa da nossa fé. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Conduzir é guiar. E guiar é orientar. Guiar é dirigir. Guiar é proteger. É socorrer. É governar. É conduzir. É aconselhar. Tudo isso é guiar. E ele conduz, ele guia as ovelhas
com cuidado. O tempo todo Ele está nos orientando com cuidado. O tempo todo Ele está nos dirigindo com cuidado. O tempo todo Ele está nos protegendo com cuidado. O tempo todo Ele está nos socorrendo com cuidado. E o que é interessante, Ele está governando sobre as nossas vidas com cuidado. Está nos aconselhando com cuidado. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Amamentar é alimentar, é dar vida. Amamentar é trazer alento. A criança está chorando, então você amamenta a criança, ela para de chorar. Traz alento. Amamentar é criar ao peito. E é exatamente isso que o Senhor faz conosco o tempo todo. Percebam que o Senhor, o Todo-Poderoso, elegeu você, elegeu a Igreja de Cristo, elegeu cada um de nós como seus discípulos, para exercer o ministério que Ele confiou, né, primeiramente a Pedro, não é como eu acabei de dizer. Ele nos elegeu para darmos continuidade ao seu ministério na terra, que se completará com a sua vinda. O dia que ele voltar, esse ministério não terá mais razão de ser, porque nós, Igreja de Cristo, seremos levados, seremos arrebatados. E aí não existirá mais esse ministério que hoje nós estamos exercendo como Igreja de Cristo. Este é o grande privilégio e é a grande atenção que o Senhor tem nos dado, que Ele tem dispensado a cada um de nós. Por isso, o entendimento de que somos importantes como integrantes do corpo de Cristo, como partes do corpo de Cristo. E este é um privilégio que precisa ser apreciado por cada um de nós. Nós só precisamos tão somente receber de bom grado esse privilégio que o Senhor nos dá e corresponder ao seu cuidado, e corresponder ao seu carinho, e corresponder à sua atenção por cada um de nós, por tudo aquilo que Ele tem feito, a atenção que Ele tem nos dispensado, como nós já falamos. Concluindo, queridos, em 1 Coríntios 13, 12, a palavra diz que agora nós o conhecemos em parte, mas então nós o conheceremos como também somos conhecidos. Através do Espírito Santo, nesse tabernáculo, nós desfrutamos em parte do amor de Deus. Nós desfrutamos em parte da atenção de Deus. Nós desfrutamos em parte do carinho de Deus por nós. Mas quando Ele vier, nós o conheceremos no todo, como Ele é. Ou seja, nós vamos experimentar, nós vamos viver toda essa realidade no todo. Nós vamos viver este amor na plenitude. Nós vamos desfrutar desse cuidado, dessa atenção, de forma plena. Esse é o ponto. Tudo aquilo que temos hoje vivido na presença do Senhor, desfrutado do que o Senhor tem feito em nosso favor, é apenas em parte. Mas um dia nós vamos viver isso na plenitude. Isso porque o poder do braço forte do Senhor restaurará todas as coisas. Nada vai ficar destruído como hoje está. O poder e o braço forte do Senhor trará soluções aos nossos problemas, aos problemas que estamos vivendo agora. E aí sim, nós vamos gozar de eterna paz e alegria. E essa eterna paz e alegria encherão os nossos corações, encherão as nossas vidas e se encherão para sempre, porque nós somos os remidos do Senhor. Então, queridos, conscientes de que não devemos desprezar o poder e a força do nosso Deus que está atuando em favor das nossas vidas. Conscientes de que há um pagamento, de que há um prêmio preparado para cada um de nós.
E ainda que o próprio Pai nos suprirá e suprirá plenamente todas as nossas necessidades. É hora de seguirmos confiantes. É hora de depositarmos no Senhor toda a nossa esperança. É hora de colocarmos diante do Senhor o nosso ser desfacelado, o nosso ser despedaçado, o nosso ser como ele se encontra. Porque o Senhor, ele tem misericórdia das nossas vidas. A palavra do Senhor diz que não é prazer do Senhor, Isaías diz isso, não é? Que não é prazer do Senhor trazer aflições às nossas vidas. Ele não tem prazer nas aflições das nossas vidas. O que nós precisamos então é nos posicionar com confiança. Porque ao fazermos isso, nós estaremos correspondendo ao seu amor por nós. Estaremos correspondendo ao seu cuidado pelas nossas vidas. Estaremos correspondendo à atenção que ele tem por cada um de nós. E aí sim, de fato, nós vamos desfrutar na plenitude daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Eu não sei o que você está vivendo ou sentindo. Eu só sei que você pode colocar tudo isso diante do Senhor. E Ele trará ao seu coração o alento que você precisa. É uma questão de fé. Ele tem prazer em te pegar no colo. Ele tem prazer em trazer você para perto. Ele tem prazer em cuidar de você como filho, como filha. Ele tem prazer em trazer alento à sua vida, à sua alma, ao seu coração. É uma questão de confiar. É uma questão de exercermos fé, para que Ele haja e faça em nossas vidas e em favor das nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te damos graça, Senhor, nós te louvamos, porque em tudo vemos a tua bondade, a tua misericórdia, a tua fidelidade para com cada um de nós. Em tudo vemos a tua fidelidade para com a tua igreja. Bendito, exaltado e engrandecido seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade do acesso à tua palavra, por mais essa oportunidade de podermos refletir na tua palavra. Senhor, que o teu Santo Espírito faça com que a tua palavra continue ecoando em nossas mentes, em nossos corações, para nós continuarmos sendo alimentados, para nós continuarmos sendo orientados, para nós continuarmos sendo alentados pela tua palavra, para nós continuarmos sendo edificados na tua palavra. Deus de amor, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito fale melhor aos corações dos teus filhos, para que haja compreensão e compreensão no todo daquilo que tu quisesses falar às nossas vidas e aos nossos corações nesta noite. Deus bendito, que a tua boa mão permaneça estendida sobre nós, sobre cada um de nós, sobre os nossos irmãos que estão enfermos, sobre os nossos irmãos que nesse momento, Senhor, estão sofrendo, que nesse momento estão angustiados, que tu estejas trabalhando, atuando, que tu estejas removendo toda angústia, toda dor, que tu estejas trazendo alento e alívio aos corações dos nossos irmãos, aos nossos corações. Senhor, nós sabemos que tu és um Deus infalível e que tu és um Deus perfeito. Ou seja, um Deus que nunca falha e nunca falhará. E um Deus que não erra, porque é perfeito. Então, Senhor, nós confiamos agora os corações dos teus filhos, o coração da tua igreja nas tuas mãos. Opera, Senhor, como tu dissestes na tua palavra, governa sobre essas vidas, governa sobre esses corações, trazendo alento, Senhor. Pai, nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Senhor, e nós cremos
que esta palavra é fiel e verdadeira em nossas vidas. E é neste momento, Senhor, que nós lançamos mão, ó Pai, desta verdade, para experimentarmos esta verdade. Em nome de Jesus, visita agora os teus filhos. Visita, Senhor, a família do Anderson, o Anderson, a Elaine. Visita, Senhor, o Giovanni. Visita o Gael, visita a Edna. Visita, Senhor, a dona Dilma. Restaurando, fortalecendo, trazendo renovo. Mostrando, Senhor, o teu cuidado, o teu amor. Mostrando o teu carinho. Mostrando, Senhor, tudo aquilo que tu falasses através da tua palavra hoje. E que em tudo, Senhor, os teus filhos possam desfrutar do pleno cumprimento da tua palavra. Conforta, consola pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus. E não somente a eles, ó Pai, mas a todos nós que nos sentimos da mesma forma. Pai, em nome de Jesus, que haja um mover sobrenatural do teu Santo Espírito em nossas vidas e em nossos corações, nos trazendo alento, nos trazendo renovo, nos colocando de pé novamente, para continuarmos andando em direção ao centro da tua vontade, que é o teu plano, que é o teu objetivo para as nossas vidas. E isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Que a tua boa mão, Pai, permaneça estendida sobre cada lar e sobre cada família desses nossos irmãos que aqui estão e de todos os nossos irmãos que estão participando conosco deste momento. Que a bênção da paz, que a bênção da saúde, que a bênção da prosperidade, que a bênção da plenitude do teu Santo Espírito, que a bênção do refrigério, que a bênção do bem-estar, Pai, que a bênção da realização esteja inundando os corações dos teus filhos. Que a plenitude do teu Santo Espírito nas vidas dos teus filhos faça toda a diferença. Os mantenham de pé, os fortaleça e os renove para a glória do teu nome. Dá, Pai, em nome de Jesus, a tua bênção à tua igreja. Dá-nos um restante de semana abençoado diante de ti. Continua nos dando livramento de todo infortúnio, embaraço, constrangimento, tudo aquilo que possa nos tirar a paz. Pai, continue nos vivificando na tua presença. Abençoa, Senhor, as atividades da tua casa no próximo final de semana e fica conosco. Fica conosco, Senhor, porque tu és o bem maior que possuímos. A tua presença é tudo que temos. Então fica conosco, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o bendito Pai da glória, que as consolações do Espírito Santo do Senhor e a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o unigênito do Pai, seja com todos os presentes, seja com a igreja do Senhor, hoje e sempre. Deus abençoe, em nome de Jesus.